Amém. Irmãos, a palavra do Senhor diz assim, Apocalipse capítulo 3 e o verso 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia, aleluia. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abrirá. Amém? Glória a Deus. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Essa é uma das 7 cartas que o Senhor envia, não é? Para as 7 igrejas da Ásia, através de João. Mas é interessante que essa carta é para toda a igreja, amém? A igreja de Filadélfia. Mas olha o que diz a primeira parte desse versículo: ao anjo da igreja. Ao anjo da igreja, né? Tem o texto ali bíblico, ao anjo da igreja. Então veja que Deus, ele fala com o anjo da igreja. E quem é o anjo da igreja? O anjo da igreja é o líder. O anjo da igreja é o pastor. Amém? Então Deus fala com o pastor, mas a carta é endereçada para toda a igreja. Mas por que Deus fala com o pastor? Por que Deus fala com o líder? Porque a todo instante, não é? As pessoas estão olhando para o pastor. É verdade ou não é? Estão olhando para o líder. Então a palavra foi para o pastor primeiro. Porque se o pastor fraquejar, a igreja vai fraquejar também. Se o pastor desanimar, a igreja desanima. É verdade ou não é, meus irmãos? Então Deus primeiro fala com o anjo da igreja, fala com o pastor da igreja, não é? Mas quando o pastor se levanta, todo mundo se levanta também em fé. É o que eu tenho falado aqui. Não sei se você lembra de algumas pregações. Se o pastor, assim, né? Se o pastor voa, a igreja é reflexo do pastor, não é? Se o pastor voa, a igreja corre. Se o pastor corre, a igreja anda. Se o pastor anda, a igreja senta. Se o pastor senta, a igreja deita. E se o pastor deita, a igreja dorme. E se o pastor dorme, a igreja morre. E se o pastor morre, aí vai todo mundo para o céu, glória a Deus, aleluia. Por quê? A igreja é o reflexo do pastor. É verdade ou não é, irmãos? Mas você está aqui, faz parte de uma igreja imparável, tem um pastor imparável, pastor cheio de fé, cheio de alegria, cheio de disposição, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, aleluia. Você sabe que uma palavra que ficou em moda ano passado, eu confesso que eu nunca tinha ouvido essa palavra, sinceramente, que é a famosa palavra lockdown. Eu não conhecia que existia essa palavra, parecia uma palavra americanizada, não é? Eu não aprendi isso na escola. Você aprendeu isso na escola ou não? Então, lockdown parcial, lockdown total, fecha a cidade, fecha comércio, as portas estão fechadas, né? E esse foi uma palavra muito conhecida, o lockdown, que é fechar as portas. Fechar as portas. E essa pandemia realmente trouxe muito isso, irmãos. Mas as portas não foram só fechadas dos comércios, não foram só fechadas dos shoppings. Eu lembro uma vez que eu fui ao shopping, não me avisaram que estava tudo fechado. Eu fui ao correio, eu falei, foi todo mundo arrebatado. Cadê o povo de Campo Grande? Cadê o povo de Big Field? Aí não, é lockdown. Mas você sabe, irmãos, que não é só a porta dos shoppings, dos comércios que foram fechadas. A porta da esperança foi fechada no coração de muita gente. Pessoas que perderam a esperança, né? A porta do casamento foi fechada. Casamentos que estavam marcados, tiveram que ser adiados. Portas das empresas fechadas. Portas de empregos, pessoas desempregadas. Portas da saúde, pessoas doentes, enfermas. Portas da vida. Muitas pessoas morreram. E aí se fecha essas portas interiores.
Aí fecha a porta da alegria, aí a alegria vai embora, aí não tem mais paz, a gente fica cheio de não me toque, cheio de preocupação, não é verdade? Os sonhos também, as portas dos sonhos também são fechadas. E você sabe que você, preste atenção, ouvindo muito tempo a mesma coisa, ouvindo muito tempo, repetidamente, a mesma coisa, o mesmo mantra, aquilo vai criando dentro da gente uma fortaleza, que nós chamamos de crenças limitantes. Aquilo nos forma uma crença dentro de nós, e aquilo nos limita. É toda hora, não sai de casa, não sai de casa, não sai de casa, o vírus vai pegar, e lockdown, e lockdown. Irmãos, nós fomos bombardeados todos os dias, e até hoje estamos. Então isso vai formando dentro de nós uma fortaleza. Mas eu quero dizer para você uma coisa nessa noite. Quem tem o controle de todas essas portas não é a pandemia, não é o coronavírus, não é o governo mundial, não é o sistema mundial. Quem tem o controle de todas essas portas é aquele que tem a chave de Davi, que abre ninguém fecha e que fecha ninguém abre. É o nosso Deus. Aleluia! Eu tenho certeza que Deus vai colocar uma porta diante de você e os seus pés vão entrar por essas portas em nome de Jesus. O seu negócio, o seu projeto, a sua casa, a sua família está debaixo dessa palavra, irmãos. De repente você vai ver coisas inexplicáveis vão acontecer com você. De repente a sua saúde vai melhorar. De repente suas finanças vão prosperar. De repente você encontra a pessoa certa. De repente você vê o seu casamento sendo restaurado. De repente você vê a venda desse imóvel se realizando. De repente você vê esse projeto se concretizando. Aleluia. E você perguntar o que aconteceu, o que está acontecendo? Aquele que tem a chave chegou, aquele que abre a porta chegou, aquele que pode abrir qualquer porta chegou. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor por isso, irmãos. Aleluia. Se prepare, porque algumas portas ainda vão se abrir na sua vida esse ano em nome de Jesus. Tem pessoas que só estão ouvindo palavras negativas. É crise, é desemprego, é doença, é o fique em casa. E essas repetições vão criando essas crenças, e a gente esquece quem é o Deus que nós servimos. Aquele que é o alfa, que é o ômega, que é o princípio, que é o fim, que tem o controle de tudo nas suas mãos. Não perca a sua fé, não perca a sua esperança. Aleluia. O inimigo não controla essas portas. As pessoas não controlam essas portas. A pandemia não controla essas portas. O medo não pode controlar essas portas. Quem controla essas portas é o Todo-Poderoso. Aleluia. Ele disse: eu tenho a chave de Davi e eu abro. Aleluia. E a hora que eu quiser fechar, eu fecho também. Glória a Deus. A hora que Deus falar acabou a pandemia, acabou. A hora que Deus falar assim, chega. Você entende? Mas nós estamos sendo testados. Nós estamos sendo provados como pelo fogo. Muitas sujeiras, muitas impurezas da nossa fé foram tiradas por esse fogo. Você está sendo provado como pelo fogo. A tua fé vai sair mais forte ainda depois desse momento. Aleluia. E eu quero dizer para você que as portas fechadas não vão te parar. Diga: as portas fechadas não vão me parar. O céu não está em lockdown. A fé não está em quarentena. Aleluia. O nosso Deus é vivo e continua trabalhando, operando e agindo. Deus, ninguém poderá impedir. Ninguém vai te impedir de prosperar. Ninguém vai te impedir de avançar. Ninguém vai te impedir de conquistar. Ninguém vai te impedir de chegar no teu destino profético que Deus preparou para você. Aleluia. As portas fechadas não vão nos parar, irmãos. Esse é o tema dessa palavra. Amém? E por que as portas fechadas não podem nos parar? Eu quero dar para você aqui 3 explicações para isso. Para você sair daqui com a sua fé ligada no 220. Você chegou aqui no monofásico, vai sair daqui no trifásico.
Você chegou aqui no 110, vai sair daqui 220. Quem encostar em você vai tomar choque. Aleluia. Aleluia. E por que as portas fechadas não podem nos parar? Primeiro lugar, aleluia. Sabe qual é a razão que eu te explico? Porque Jesus, nosso Senhor, não precisa de porta aberta para entrar e agir. O nosso Deus, Ele entra quando quer, como quer, do jeito que quer, e quando Ele entra, Ele entra. Ele não precisa de porta aberta. A porta pode estar fechada, trancada, como a palavra diz, portas de ferro e ferrolhos de bronze, não é verdade? Mas o nosso Deus entra. Olha o que diz a palavra em João capítulo 20 e o versículo 19. Aleluia. Eu quero ler com você esse texto que fala sobre isso. Você deve lembrar. João capítulo 20 e o versículo 19. Quantos acharam podem dizer amém. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana. Quando é o primeiro dia da semana? Hoje. Qual é o primeiro dia da semana? Domingo. Portas vão se abrir nesse domingo para você. Primeiro dia da semana. Trancadas as portas da casa, onde estavam os discípulos com medo dos judeus. E veio Jesus. O que ele fez, irmãos? Pôs-se no meio deles. As portas estavam fechadas, trancadas. E por que os discípulos fecharam as portas? Porque eles pensaram, mataram o nosso líder, mataram o nosso Salvador, o nosso Senhor, vão matar a gente também. Nós somos os próximos. Então o que eles fizeram? Tranca a porta. É igual um pai quando fala para o filho, ó, vou sair, não deixa ninguém entrar não é verdade ou não é? Fecha a porta, não é assim? Você faz isso com seu filho? Quem é pai e mãe faz isso aí? Tranca a porta, hein? Tranca a porta. Por quê? Proteção, não é? Então eles estavam preocupados. Mas no domingo, irmãos, Jesus chegou naquele local. E Ele entra naquele quarto, naquela casa, naquele cenáculo, naquela sala, sem bater na porta, sem tocar a campainha, sem mandar o WhatsApp. Já viu quando você esquece a chave de casa e você manda o WhatsApp? Abre a porta para mim. Quem faz isso? E quando não atende, hein? A gente fica como, né? Cantando, né? Glória a Deus, aleluia. Fica brabo. Aí daqui a pouco, todo mundo com medo, todo mundo trancado em casa, todo mundo aflito, achando que ia morrer. Jesus chega e diz: paz, paz seja com vocês. Paz seja com vocês. Paz seja com vocês. A paz. A primeira coisa que Jesus fala é a paz. Eu vejo Jesus aqui nessa noite falando: paz, 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 paz seja com vocês. Jesus entra na tua casa agora nessa internet e diz: paz, paz seja com você agora. Paz, 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 paz. Tudo que nós precisamos é de paz. Aleluia. De repente, irmãos, Jesus chegou de surpresa. Ele chegou sem avisar. Ele chegou de repente. Aleluia. Então o que Jesus está ensinando para mim e para você? As portas fechadas não podem te parar. Ah, pastor, está difícil, está desemprego, a porta está fechada, já mandei currículo, ninguém me chama. Ah, pastor, fui mandado embora, está difícil. Essas portas fechadas não podem impedir o agir de Deus na sua vida. Aleluia. Algumas portas estão fechadas na sua vida talvez por muito tempo. Talvez você esteja pensando assim: pastor, quando as coisas melhorarem, não é? Quando tudo voltar ao normal. Irmão, não espere tudo ficar ao normal. Hoje é o domingo, é o primeiro dia da semana. Jesus chegou hoje para você e falou: não espera ficar ao normal não, porque eu sou aquele que entra quando tudo está fechado na sua vida. Então para com esse pensamento. Você é crente. Quem é crente aqui? Quem é cristão? Então para de ficar falando: quando todo mundo for vacinado, quando não tiver mais pandemia, quando acabar tudo isso, aí as coisas vão melhorar. Para de pensar assim, meu filho. O mundo pensa assim, mas nós não. Deus está falando: eu entro quando a porta está fechada. E aí, com quem você vai ficar? Com Jesus? Não é? Ou
com qual é o nome daquele jornalista da Globo? William Bonner, com a Fátima Bernardes. Eu vou ficar com Jesus. Jesus falou: acorda, levanta, trabalha, planta, semeia, colhe, vai, vende, oferece teu produto, oferece teu serviço, estuda, vai, constrói, porque eu estou com você. Aleluia, aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor por isso, irmãos. Paz, paz, paz seja com você. E no momento desse, de repente, está preparado para o de repente? Aleluia. Essa é a última palavra do jejum, Felipe. 21 dias para aumentar a sua fé. Você está entendendo? Todos os dias Deus me deu uma palavra para aumentar a sua fé. E essa é a palavra do fechamento. De repente, o telefone vai tocar. De repente, teu patrão vai te chamar. De repente, a promoção vai chegar. De repente, o seu salário vai aumentar. De repente, você vende aquele trem que está lá encalhado, você não consegue vender por nada. De repente, a casa aparece. De repente, o pastor te convida para uma churrascaria. Aleluia, aleluia, aleluia. Quem vai me convidar para uma churrascaria essa semana? De repente. Mas sabe o que é interessante aqui nessa história? É que quem fechou as portas não foi Jesus. Quem fechou as portas foram os discípulos. Porque eles estavam com medo. Eles estavam preocupados. E eles mesmo que fecharam as portas. Não foi Deus que trancou as portas, não foi o diabo que trancaram as portas, não, foi ele. E sabe o que eu aprendo aqui? Tem muitas portas que nós mesmos fechamos na nossa vida. Tem muitas portas que você mesmo fechou, com uma atitude impensada, falou o que não devia, na hora que não devia, com quem não devia, fez um investimento errado, Deus te abençoou, te deu dinheiro, te deu recursos, o Espírito Santo falou, você não ouviu, e você acabou fechando portas. Você estava numa empresa, de repente estava indo tão bem, ficou nervoso, vai embora, vai mandar embora. Você mesmo fechou a porta. Mas sabe o que eu aprendo aqui nessa história? É que mesmo os discípulos tendo fechado as portas, Jesus se apresentou para eles para abençoar eles. Jesus chegou para ele e falou: paz. O que Jesus está falando é o seguinte: não fica debaixo dessa acusação, debaixo dessa condenação. Você errou, não tem problema, eu estou aqui para te abençoar de novo. Ah, pastor, mas eu errei, agora eu estou sofrendo, eu estou penando, a culpa é minha, eu estou sendo castigado, eu tenho que colher o que eu plantei. Mas a graça de Deus, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Ah, eu não me alimentei bem, agora eu estou doente, agora eu vou morrer. Não, Jesus pode curar você, a graça de Deus. Porque, sabe, irmão, quando você sabe que é o diabo que está fechando a porta, e quando você sabe que é um inimigo, você tem fé para orar e repreender o diabo, verdade ou não é? Você se levanta cheio de autoridade. Agora, quando você sabe que é você que errou, você que falhou, você tem fé para orar? Tem fé para crer? Não, porque vem a acusação, vem a condenação. Deixa eu te falar, quem te deu, tem mais para te dar, que é o Senhor Jesus. Hoje Ele está renovando sobre a sua vida os sonhos tão lindos. Deus te deu recurso e vai te dar muito mais. Recebe a paz de Deus na sua vida, recebe a paz de Deus na sua família, recebe a paz de Deus nas suas finanças, recebe a paz de Deus no seu empreendimento, recebe a paz de Deus nos seus negócios, e faça calar toda a voz em nome de Jesus. O Todo-Poderoso está com você. Salmos capítulo 23 diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas e refrigera a minha alma. Aí ele diz: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Veja que todo o Salmo 23 é só Deus. Ele é meu pastor,
Ele me faz deitar em verdes pastos, Ele guia minhas águas tranquilas, Ele me guia na vereda da justiça, Ele que prepara a mesa, Ele que me unge. Só tem uma parte que entra o salmista: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte. Não foi Deus que colocou ele naquele vale, foi ele que se colocou naquela situação. Ele que errou. Talvez o pastor falou, não vai, e ele foi. Entendeu? Deixa eu falar uma coisa para você. Talvez hoje você esteja sofrendo algo na sua vida que você se arrepende amargamente. Se você pudesse voltar no tempo, você falaria: eu não teria feito isso, eu não teria agido daquela forma. E a tua vida parou. Já estamos em 2021, você ainda está em 2010. O que passou, passou. Ah, mas se tivesse acontecido, se, não é assim? Se minha mãe tivesse bigode, eu tinha 2 pais. Eu aprendi isso com meu amigo. Se. Apesar que me ensinou isso uma vez. Pastor, para de falar se. Se tivesse acontecido. Eu tenho um pai e tenho uma mãe. E estão me ouvindo agora aqui em nome de Jesus. Então, o que passou, passou, meu irmão. O apóstolo Paulo diz: esquecemos-nos das coisas que para trás ficam, prossigamos para as que estão diante de nós. Se perdoe, Deus já te perdoou. Ele está com você dizendo: Pai, seja com você. Perdeu o emprego? Ele tem outro melhor para te dar. Perdeu a oportunidade? Ele tem outra oportunidade para te dar. As portas fechadas não vão nos parar. Amém? Eu já estou terminando, porque hoje a pregação é rápida ali. Ainda tem mais alguns minutinhos, mas eu quero que você aprenda algo mais. Segundo lugar, preste atenção, anote esse princípio aí no seu coração. Deus, Ele é expert em criar portas onde não tem portas. Ah, está tudo fechado. Deus abre porta onde não tem portas. Diga para o irmão do seu lado, fala: Deus abre porta onde não tem porta. Você sabe, quando a gente vai construir uma casa, o arquiteto ele pensa: vai ter uma porta aqui, é assim ou não é? Aqui vai ser a porta da cozinha. Primeira coisa que a gente pensa é onde vai ser a porta, não é? Aqui vai ser a porta da sala. Aqui vai ser a porta do quarto. Aqui vai ser a porta da despensa. Aqui vai ser a porta da garagem. Deus é o arquiteto da sua vida. Ele tem a planta todinha na sua mão. Você não está vendo como vai casar, como vai construir, como vai morar, como vai resolver, como vai pagar, como vai sair dessa. Jesus já sabe onde está essa porta. Ele já sabe quais são as conexões que Ele vai colocar com você. Ele já sabe quem são as pessoas que Ele vai ligar a você. E de repente você vai ver a porta vai se abrir. Lembra do povo de Israel quando saiu do Egito? Faraó veio atrás deles com tudo. 600 cavaleiros vindo atrás do povo de Israel. E eles olharam na frente o mar vermelho, olharam para trás Faraó. E agora, para onde nós iremos? Para onde nós vamos? O que vamos fazer? Olha o que diz Êxodo capítulo 14, versículo 15. Aleluia. Êxodo 14, versículo 15. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar a seco. Moisés preocupado, não sabia o que fazer. Moisés: meu Deus, ajuda, socorre, vamos morrer. Faraó está vindo com tudo, o mar está à nossa frente. Deus fala: Moisés, por que vocês estão clamando a mim? Marche, marche. Deus já tinha aberto uma porta para eles, mas eles não tinham visto ainda. Marche, amém? É como se Deus estivesse falando para Moisés: Moisés, não se preocupe, eu sou a porta.
eu sou a porta, eu sou o caminho. E Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a porta, Ele é a porta que nós precisamos. Aleluia! Quando você estiver diante de uma situação, alô? Revelação. Quando você estiver diante de uma situação e você não souber o que fazer, diga, Deus, Tu és a porta. Deus, Tu és o caminho. Deus, Tu és a solução. Tu és o grande eu sou. Tu és o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Tu és aquele que abre porta onde não tem porta. Ele é a porta e Ele também é a chave. Ele é a chave, mas Ele é a fechadura. Ele é o caminho, Ele é a solução, Ele é a saída. Você está entendendo? E o povo passou por um mar vermelho. Você sabe que há estudiosos que falam assim, o mar não se abriu, é porque na época soprou um vento e baixou a água, e eles conseguiram passar por ali. Mas aí Deus fala assim, eu também sou o vento que sopra. Eu abro o caminho com o vento da minha boca. Para onde a gente for, meu irmão, você vai ver Deus agindo. Eu quero dizer para você que de repente as coisas vão começar a mudar a seu favor. De repente essa oposição vai embora da sua vida. De repente essa resistência vai sair, porque ninguém pode impedir o teu destino. O povo saiu do Egito com um destino. Deus também tem um destino para mim e para você. Não tem coisa ruim, não tem doença, não tem enfermidade, não tem nada que vai nos impedir de chegar no nosso destino, porque Ele abre porta onde não tem porta. Tá difícil? Tá, mas Deus é a porta. Ele é a porta, Ele é o caminho. Amém, meus irmãos? Quem recebe essa palavra? Ele entra quando as coisas estão fechadas, e Ele abre quando ninguém sabe. Irmão, você já imagina como é difícil abrir uma porta? Imagina que eu quero abrir uma porta aqui para ter acesso a um outro ambiente. Eu vou ter que contratar um pedreiro, eu vou ter que contratar servente, eu vou ter que quebrar, eu vou ter que... Olha o trabalho que dá, minha gente. Eu vou ter que ir na loja de material de construção, eu vou ter que comprar cimento, madeira. Aí Deus vai e fala assim, puf, abriu. Puf, abriu. Que trabalho! Deus pode te abençoar num dia o que você talvez ficaria um ano para conseguir. Por isso que a palavra diz, um dia de favor vale mais do que tantos anos de trabalho. O que você precisa é do favor de Deus. O que você precisa é da graça de Deus. O que você precisa é do empurrão de Deus. O que você precisa é do agir de Deus. Quanto menos a gente se esforça, mais a gente descansa. E quanto mais a gente descansa, mais Deus trabalha. Porque desde a antiguidade nunca se viu e nem se ouviu dizer um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Então se você espera no Senhor, se você confia no Senhor, Deus começa a abrir portas. Ele começa a abrir portas. Agora toda hora que a gente fica agitado, querendo resolver, querendo quebrar, querendo fazer, querendo acontecer, parece que mais difícil fica. É verdade ou não é, meus irmãos? É aquela coisa, fica muito pensando naquela coisa, muito pensando, parece que não acontece. Agora esquece isso. Esquece. Esquece. Esquece, descansa. Esquece no sentido de não ficar preocupado, entende? Vai dormir, vai descansar, porque Deus abriu uma porta para você. Essa semana Deus vai abrir uma porta para você, você crê nisso? Essa semana, irmãos, quando Deus dá uma palavra dessa assim, é porque Ele está preparando a gente para coisas tremendas. O meu genro e a minha filha moram em Teresópolis. Eles estão vendendo a casa deles lá. E o Glauco e a Carol estão ali, participando do jejum 21 dias. Devem estar me ouvindo agora. Olha como são as coisas. Um apartamento difícil de vender, muito bem localizado. Quem trabalha com corretor de imóveis sabe como é que é isso. E o Glauco está ali, ó, fazendo o jejumzinho dele lá, pegando o pãozinho, pegando o vinhozinho dele, o suco de uva, e a gente orando, né? Senhor, abre as portas. Senhor, traz o comprador. Senhor, abençoa, porque a gente quer ver as nossas netas morando perto da gente de novo. A gente quer ver a nossa família aqui, a gente quer ver todo mundo perto da gente.
E eles estão doidos para mudar para lá, para vir para cá. E a gente doido para receber eles de volta. E vem. Aí ontem, um casal foi lá ver o apartamento. Um casal foi lá. E lá de Copacabana, lá não sei de onde. Você pode aplaudir ao Senhor, irmão. No final do jejum. No final do jejum. Aí você pergunta, comprou, pastor? Ainda não. Mas foi. Ora. Mas está lá. Aquela história do profeta. O que você está vendo? Eu estou vendo uma pequena nuvem. É só uma pequena nuvem. Eu acho que não vai chover não. Aí o profeta, ei, é uma pequena nuvem, mas é um sinal. É um sinal que tem chuva vindo por aí. É um sinal que a chuva está vindo. Corre, se apressa, porque a chuva vai te pegar. Aleluia! O problema é que a gente fica querendo ver a chuva e esquece dos sinais de Deus. Nós temos que ficar atento aos sinais, irmãos. Eu tenho certeza que você forçar um pouquinho aí a sua mente, o seu coração, o seu espírito, você vai começar a ver sinais que Deus está te dando. Pode não ser esse casal que vai comprar, eu creio que é eles, mas já é um sinal de Deus, que no período do jejum, o casal se despencou para lá. Deus abre porta onde não tem porta. O lockdown não vai nos parar. Nada vai nos parar. Diga glória a Deus. Tem alguns minutos ainda, alguns segundos, eu quero encerrar aqui. Amém? Glória a Deus. Primeiro, por que não vamos parar mesmo com portas fechadas? Porque Deus não precisa de porta aberta. Ele entra e faz a hora que Ele quer. Segundo, Ele abre porta onde não tem. Onde você menos imagina, Ele já abriu essa porta. Terceiro, está preparado para receber? A terceira chave de hoje. Amém? Terceiro lugar. Sabe por que as portas fechadas não vão nos parar? Porque Deus vai enviar o seu anjo para abrir essas portas. Eu creio em anjos. Eu acredito, eu não os adoro, nem os venero. Mas a palavra diz em Salmos que Deus dá ordem aos teus anjos. Deus dá ordem aos teus anjos para nos guardar e nos livrar de todo mal, porque os anjos do Senhor acampam-se ao redor daquele que os teme e os livra. Ele acampa, sabe o que significa? Quando você vai, ele levanta acampamento. Você para, ele acampa. Você sai, ele sai de novo. Você para, ele para de novo. Mas pastor, onde está na Bíblia? Atos capítulo 12, versículo 7. Olha o que diz a palavra em Atos capítulo 12, versículo 7. Eis, porém, que sobreveio o que, meus irmãos? Um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. A luz é a palavra, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Quantas pessoas nesse jejum viram a luz brilhar através da pregação do Evangelho? A luz está brilhando para você nessa noite. E olha o que diz: o anjo veio e tocou do lado de Pedro e despertou Pedro dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhes das mãos. Pedro estava preso, irmãos. Pedro estava preso. Havia 16 guardas pretorianos guardando a entrada, guardando a saída. 16, você sabe o que são 16? É um grupo de soldados, para ele não sair dali. Mas a palavra diz que quando Deus mandou o anjo, ele só tocou do lado dele, as cadeias caíram-lhe das mãos. Olha o que diz o versículo 8. E disse-lhe o anjo: cinge-te, ata as suas sandálias. E ele assim o fez. E disse-lhe mais: lança as costas da tua capa e segue-me. E saindo seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Pedro chegou a pensar: o que está acontecendo? Será que é real tudo isso? Será que eu estou dormindo? Será que eu estou sonhando? O que é isso? Pedro pensou que era um sonho.
Mas é o que vai acontecer com você também. O que Deus vai fazer na tua vida, você vai pensar que é um sonho. Você vai falar, mas será que está acontecendo mesmo? Você vai olhar para a tua conta e falar assim, isso aqui é meu mesmo? Alguém recebe isso? Recebeu. O outro recebeu lá. Você vai chegar no final do mês e falar assim, sobrou dinheiro esse mês. Você vai falar assim, será que eu esqueci de pagar alguma conta? Irmãos, nós temos que crer nesse Deus, gente. Aleluia. E ele diz aqui, porque cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, olha lá, chegaram a uma porta de ferro. Irmãos, quantas palavras tem na Bíblia falando de porta? É porta que ferra, é porta de bronze, é porta fechada, é porta grande, é porta que... Porta fala de quê? Porta fala de obstáculo. Entre você e o teu sonho, existe uma porta que está fechada. Mas Deus já mandou o anjo para abrir. Porta de ferro, que dá para a cidade. Olha só, a qual se lhe abriu por si mesma. Irmão, a porta abriu sozinha. Estava trancada, cadeado, ferrolho de bronze, 16 guardas, trancado. O anjo vindo com Pedro, botou a porta abriu. Entrou. Abriu sozinha. E percorreu na rua, tendo saído, percorreu na rua, e o anjo se apartou dele. Irmãos, que coisa gloriosa. Acho que talvez aqui é que inventou o portão automático. Quando você chega em casa e você liga o controle remoto, puff, e o portão, tu entra com o carro, aquela BMW, aquela Land Rover, bota na garagem. Aí chega ali, aqui, controle remoto. Quem foi que abriu aquela porta? Quem foi que abriu aquela porta? Quem foi que abriu aquela porta? Deus tem o controle remoto na mão dele. Ele fala assim, vou direcionar para a casa do Fernando agora. Pay! Vou direcionar para cá, para o negócio do BIM, lá para a oficina do BIM. Pay! Vou direcionar lá para o salão da Kelly. Pay! Vou direcionar lá para a oficina do Sandro. Pay! Deus tem o controle remoto na mão dele. E a hora que ele apertar esse botão, vai abrir. Aleluia! Aleluia! Vai acontecer! Meu Deus! Meu Deus! E Pedro sai lá de dentro. Porta estava fechada. Controle remoto de Deus na mão. Abriu. Foi. Aí Pedro foi lá na casa dos discípulos, porque os discípulos estavam orando por ele. Olha o que diz o versículo 15. Olha o que diz o versículo 15. No versículo 14, vamos voltar no 14. Aleluia. Isso. Reconhecendo a voz de Pedro, Maria foi lá, uma das discípulas, dos discípulos, olhou, ouvindo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Versículo 15. Eles disseram, tá louca, é? Tá doida, mulher? Pedro está preso, 16 guardas, porta de ferro, só sai de lá morto. Não, mas é Pedro que está lá fora. Porém persistia em afirmar que assim era. Então disseram, é o seu anjo. Então falaram assim, deve ser o anjo de Pedro. Irmão, você sabe que é assim que acontece com a gente. A gente ora, a gente pede, a gente clama, a gente fala para Deus. Aí quando Deus faz um milagre, a gente não acredita. Verdade ou não é? A gente pensa, será que é verdade mesmo? Me belisca para ver se eu estou dormindo, se eu estou sonhando. Nós ficamos assim, sem saber. Então se prepare, porque você vai colher os frutos da sua oração. Pedro foi liberto porque a igreja estava orando. Nesses 21 dias você orou, você jejuou, você clamou. Você pode não ter colhido ainda, mas uma hora você vai colher. Orações são sementes, irmãos. Portas que estão fechadas vão se abrir, aleluia. E no outro dia, quando Herodes acordou, ele pensou assim, cadê Pedro? Pedro estava preso. E os discípulos estavam rindo, alegres.
A palavra diz: Herodes aflito e os discípulos alegres. Eu gosto muito de Salmos capítulo 2, versículo 4. Pega essa palavra agora que é para você. Salmos capítulo 2, versículo 4. Aleluia. Salmos capítulo 2, versículo 4. Guarda esse, esse é para você tirar foto, dar print, botar no Facebook, no Instagram. Esse é para você não esquecer. Aleluia. Achou? Salmos 2:4. Amém? Olha o que a palavra diz: rir-se aquele que habita nos céus. Quem habita nos céus? Quem habita nos céus? O nosso Deus. E o que ele está fazendo lá? Está rindo. Está rindo. Está zombando deles. Zombando de quem? Dos nossos inimigos. Aleluia. Deus está rindo. Você está preocupado? Deus está rindo. Você consegue ver o sorriso de Deus hoje para você? Você consegue ver Deus olhando para você e sorrindo? Filho, se tu pudesse ver o que eu estou vendo daqui, se tu soubesse o que eu soubesse, eu já tenho a data do seu casamento marcado, eu já tenho a data do seu filho que vai nascer, eu já tenho o dia certo da promoção do seu trabalho, eu já tenho o dia exato para essa porta se abrir. Se você soubesse, você não estaria preocupado. Deus está rindo, irmãos. Deus está feliz. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero dizer para você que esse é o nosso Deus. Ele passa por cima de qualquer obstáculo, Ele entra em qualquer lugar fechado. Aleluia. É aquela palavra, aquela canção, né? Pois contigo saltarei muralhas, pois contigo destruirei exércitos. Com Deus, irmãos, nós somos maioria. Eram 18 soldados, eu falei 16, né? É que eu esqueci de 2, que os 2 tinham ido no McDonald's comprar um lanche, mas depois eles voltaram. É 18. Eram 18 soldados. Aleluia. E Pedro sozinho driblou os 18 soldados e saiu. 18 contra 1. Qual é a maioria ali? 18 ou 1? 18 é a maioria, não é? Mas por que Pedro saiu e a porta aberta no controle remoto abriu? Porque Deus estava com ele. Deus e eu somos maioria. Deus e você é maioria. Deus conosco, nós somos maioria. Parece frase de efeito, mas é também, mas é realidade. É realidade. Você sem Deus é sozinho, minoria. E você com Deus é maioria. Deixa Ele ser teu sócio. Deixa Ele administrar esse negócio com você. Chama Ele para ajudar você. Chama Ele para te orientar. Com Ele nós somos maioria, irmãos. Deus já enviou o anjo para você essa semana. Você crê nisso? Aí eu te pergunto, eu quero terminar essa palavra como eu comecei. Depois de uma palavra dessa, aleluia, quem é que pensa em lockdown? Quem é que pensa em crise? Quem é que pensa em doença? Quem é que pensa em escassez? Não dá para pensar. Não dá para pensar. Só dá para pensar que tudo posso naquele que me fortalece. Só dá para pensar que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, pelo poder que em nós opera. Só dá para pensar que essa semana algo glorioso vai acontecer. Só dá para pensar que essa semana a porta já se abriu, eu vou entrar por ela. Porque a palavra diz: eis que eu tenho pensamentos de paz a vosso respeito. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Você está aí pensando: como vai ser? Como é que eu vou conseguir? Por onde eu vou entrar? E se acontecer amanhã? Esquece, não preocupa com isso. O amanhã pertence a Deus. E se eu for mandado embora? E se acabar? Não, você não tem que pensar assim. Deus está rindo de tudo isso. Deus está rindo de tudo isso. Aleluia. Prepara o dia da festa, prepara o dia do churrasco, prepara o dia da comemoração, prepara o dia que você vai chamar os amigos, vai chamar a família, vai comemorar a sua vitória. Começa a pensar nisso. Na semana passada, no jejum, lembra, Felipe? Na sexta-feira eu falei sobre o poder da visão. Lembra disso? Quando Deus quer fazer algo na nossa vida, Ele nos dá uma visão antes. Quando Deus quer fazer algo novo, Ele nos dá uma visão. Então nós começamos a visualizar, a enxergar antes de acontecer. Entende? Deus coloca os pensamentos dele em nós. Comece a enxergar agora o que Deus vai fazer. Você consegue enxergar isso? O que você espera ver?
Fala para você. Começa a enxergar, começa a visualizar. São projeções de fé. Como imagina a sua alma, Provérbios 23:7, assim será. Como você imagina, assim vai ser. Começa a visualizar isso. Deus vai encher o teu coração com imagens de fé. Aleluia. Você sabe, esse jejum foi poderoso. Foi a primeira experiência que eu fiz na minha vida, assim. Você não tem noção de quantas coisas envolvem fazer esse jejum de 21 dias. E Deus nos renovava a cada dia. Mas antes de acontecer esse jejum, eu enxerguei. Eu falei para você em que circunstâncias Deus deu essa visão para mim. Eu enxerguei esse jejum vindo, a planta. Você sabe, aquela planta é maior mistério. Tem gente que pensa, pastor, que planta bonita. Tem um jarro ali, tinha uma cadeira colada com fita crepe aqui, você não via. Mas eu visualizei aquela planta. Eu entrei no Mercado Livre, comprei. Aí chegou lá em casa uma caixinha com um tal de bambu japonês, não sei o que, um negócio tão pequenininho. Eu falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Eu sei que deu certo, mas eu visualizei aquilo, entendeu? Eu visualizei pessoas sendo alcançadas pelo Evangelho. Nós tivemos aqui famílias que aceitaram a Jesus aqui, porque através desse jejum, eu visualizei, aconteceu. O que você está visualizando? Eu já estou visualizando o próximo projeto. Eu conversei com a pastora essa semana, ontem, amor, nós vamos fazer um próximo projeto, vai ser 21 dias para fortalecer o seu casamento, aleluia. Aí eu já visualizei, aí vai ser eu e ela aqui, numa poltrona, numa outra, vou botar um fundo cenográfico bonito, botar uma televisão no meio, olha como é que vai ser, botar a televisão, ideia da minha cabeça, Espírito Santo, botar a televisão aqui igual um rec de uma sala, aí nós vamos bater papo e falar da palavra, e os casais vão participar, e vai ser lindo, aí vou botar uma televisão aqui, aí vou botar um casal convidado aqui, e aí, como é que tá? Ele, oi pastor, que bom tá aqui, então, responde essa pergunta, é isso aí vai, irmão, vai ser glorioso, eu tô vendo tudo isso. 21 dias para fortalecer o seu casamento, casais sendo abençoados, tocados por Deus. Vai acontecer, vai acontecer. Creio, por isso falei, nós cremos, por isso também falamos. E vai ser em setembro, em nome de Jesus, aleluia. 21, não vai ter ceia, não vai ter jejum, não, fica tranquilo. Mas quantos casais vão ser impactados? Estou vendo, o que você está vendo? Amém? O que você está vendo? Como é que vai ser o seu casamento? Fala para mim. Como é que vai ser o seu casamento? Está vendo? Onde vai ser a lua de mel? Você entende? Começa a visualizar. Mas o diabo, ele tirou essa fé do seu coração há muito tempo. Vê você desacreditar. Para com isso. Como é que vai ser sua loja? Como é que vai ser seu comércio? Você vai abrir uma franquia onde? Quem vai ser seu sócio? Como é que vai ser? Como é que vai ser? Começa a visualizar. Eu quero ir para Portugal. Falei com a minha esposa, nós temos um pastor amigo nosso lá, Vinícius, está assistindo a gente. A gente vai para lá, para Portugal, vamos passear em Portugal. Vamos gastar dinheiro com hotel. Vamos dormir na casa da Lu e do Vinícius lá, aleluia. Quem vai comigo? Quem vai comigo? Deixa eu ver, olha lá, um vai, o outro vai, olha lá. Vamos para lá, nós vamos. Eu quero ir lá em Nazaré, pegar aquelas ondas enormes. Aí você vai ver o pastor Léo lá, tomando vários caixotes. Eu tô vendo, irmão, tô vendo isso. Olha, estou vendo tanta coisa boa que vai acontecer. O que você está vendo? Qual carro que você quer comprar? Qual carro? Fala. Qual carro? A casa, está vendo a casa? Sabe, irmão, nós temos que projetar isso. Deus tem prazer quando vê a gente assim, projetando isso, é fé. Você está honrando a Deus, falando isso, fazendo isso. Aí Deus honra aqueles que honram a Ele. Você está entendendo? As portas fechadas não vão te parar. Fica de pé no seu lugar. Dê um forte aplauso ao Senhor Jesus. Aleluia. Nós vamos adorar o Senhor.